Tem casos ali, vamos agora voltar um pouco na engenharia civil, que eu acho que é interessante, que a galera não pesca, mas eu vou citar esse exemplo que aconteceu recentemente. Há alguns anos teve aquela ciclovia no Rio de Janeiro, que teve bateu ali uma marolinha, né? Bateu de uma ressaca, né? E bateu por baixo, né? E moveu. E aí teve um acidente. Tinha uma bike andando nessa hora, velho. Tipo, Exatamente. cara, é um azar do foi. caramba, né? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, meu, acho que calcularam essa parada para passar pedestre e bicicleta, mas e é sempre um esforço para baixo. Ninguém pensou que podia haver uma onda e bater por cima. E essas obras ficam notórias, né? E chama atenção, deu repercussão porque é obra pública. Né? Comenta um pouco desse caso ali, se você puder ali, né? O que você acha que foi a cagada nesse caso? A culpa é do governo? Não, aí o que acontece? É como você desenvolve o projeto. Realmente, quando você vai pensar numa passarela, que é uma estrutura relativamente simples, né? Você basicamente você não trabalha com equipamento, com carro, ali é basicamente o trânsito de pessoas. Então a sobrecarga que você coloca numa passarela é só o trânsito de pessoas, o trânsito de bicicleta passando ali. Então é uma coisa muito simples. Né? Então, quem coloca lá, ele vai basicamente fazer os pontos de apoio, os pilares ali, coloca um tabuleiro para apoiar. Sapatinha, né? Sapatinha. Ali acho que apoiou em rocha, porque já estava próximo ali, fixa, e sobe e você faz um tabuleiro, né? Que é, vamos dizer, é uma parte mais simples de como você faz uma ponte, um viaduto. Só que também existe esse ponto, que você falou, olha, a gente faz as combinações de carga. Então, por exemplo, um tipo de carga que você coloca é exatamente a sobrecarga, que é das pessoas passando em cima da passarela. Só que você tem que extrapolar e pensar nos outros tipos. Por exemplo, vento. Ela é uma passarela fechada, ela vai ter... é aberta com aço ali, como se fosse um gradil. Como que ela vai ser? O vento vai ter influência nessa estrutura? Ali, por exemplo, não só uma onda, mas dependendo do vento que também, ele levanta aquela... Pegando na rocha por baixo, né? Naquele exemplo que o cara colocou lá, que ele fez um galpão. Uhum. E ele calculou com um vídeo no YouTube, fez lá tudo certinho e tudo mais. O que levantou o galpão dele foi vento. Uhum. Ele não extrapolou, ele não considerou todas as combinações, todos os tipos de carga que aquela estrutura poderia sofrer. Dessa passarela... Até mesmo os tipos de ligação, a gente costuma, por exemplo, em ponte, a gente acaba colocando ela basicamente apoiada, a gente chama de neoprene, né? Uhum. Que é como se fosse uma borracha, né? Que você apoia entre a estrutura do pilar e o tabuleiro, que vai de cima. Então fica como se fosse uma borracha ali, que é para manter tanto a dilatação quanto ela faz o apoio. É uma borracha extremamente resistente, né? Uhum. Eu estou falando borracha aqui, o engenheiro de materiais vai brigar comigo, mas o neoprene é um tipo de material que você apoia. Ali, a ligação com o pilar ali era uma estrutura que qualquer coisa que viesse por cima, ela ia levantar. Por baixo, né? Por baixo. Não era nem por baixo, né? Ela não estava parafusada. Ela não estava quase parafusada. É só apoiada com só o peso. Apoiada. Cara, é muito louco. E aí a galera desce o pau na prefeitura do Rio, no governo e tudo mais. Que eu fico pensando, o governo entende de obra civil? Não deveria, não estava no projeto? Esse é um ponto que, assim, né? Se você for extrapolar, obviamente teve a falha técnica, mas o que no entorno gerou foi o gerador daquele, porque assim, uma falha, um erro, se você for pensar naquele conceito, né? Uma falha, na verdade, é um conjunto de fatores que não foram observados, naquele conceito do queijo suíço, né? O queijo suíço tem aqueles furinhos. Uhum. Então, para uma falha acontecer, você tem que ter aqueles furinhos alinhados. Então, a gente teve em Belo Horizonte, por exemplo... o viaduto. Chama Batalha dos Guararapes. Bateu... Que, na verdade, ele caiu. Né? Caiu. E se você for observar por que ele caiu, foram uma série de fatores, tanto técnicos, como de execução como de fiscalização também. Exatamente. Ou seja, não foi só o cara que errou o cálculo. Teve o cara que acelerou a obra porque tinha que cumprir com algum marco e talvez não era a hora. Teve aquele cara que na hora de fiscalizar ele... deixa eu fazer essa vista grossa aqui porque o cara quer que saia em tal data. Então, assim, o erro, ele muitas vezes ele é um conjunto de erros. Existe fator de segurança na engenharia exatamente para suprir esses problemas. Porque problemas vão existir. Então você usa os fatores de segurança, os fatores de cagaço ali. É exatamente, olha, caso ocorra algum problema,
existe um fator de segurança. Você não calcula que a estrutura para trabalhar no limite dela. Você sente, eu gosto de falar que você sempre calcula a estrutura para que ela, da resistência que ela tem, ela suporte menos do que ela realmente suporta e considera uma carga maior do que realmente vai ser aplicada. E isso é muito louco porque ficou notório, obviamente, porque era público e foi televisionado. Mas quantas cagadas não acontecem, quiçá, diariamente, em todas as indústrias, empresas e tudo mais, né? As nossas cagadas de engenheiros aí espalhadas. Algumas não vão gerar um problema, digamos assim, né? Um desastre. Alguns, sim.